Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos para mais conhecimento, né? Hoje a aula é sobre as revoluções inglesas, não dá tempo para explicar todo esse conteúdo em uma aula só. São duas as revoluções inglesas, a primeira a gente chama de Revolução Puritana, que a gente vai estudar agora, e depois a Revolução Gloriosa, ok? São revoluções muito importantes, elas aconteceram antes da Revolução Francesa, que é a mais famosa de todas, mas ela foi a primeira a questionar o poder do rei e a influência que a burguesia vai vir a ter. Lembra lá, eu falei lá na Idade Média, lembra que o senhor do castelo, ele mandava, ele desmandava, ele fazia o que ele queria fazer e o servo seguia as ordens dele. Existia uma classe que vai ser formada no final da Idade Média chamada burguesia. Essa classe é que controla o mundo hoje em dia, né? O pessoal do dinheiro. Eles começam a fazer comércios entre os feudos, entre as regiões, e eles conseguem arrecadar, juntar um pouco de grana, entendeu? E conforme a Idade Média acaba e começa a Idade Moderna, eles vão ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais influência, até começar essa revolução que nós vamos falar, que é onde começa a burguesia a entrar no ambiente político. Eles já dominavam o ambiente econômico, eles já tinham dinheiro, mas politicamente era só a nobreza que mandava, que decidia as coisas. A partir de agora, a burguesia também vai fazer isso por meio do parlamento. Então, o parlamento inglês já tem duas divisões, né? Eles têm uma parte que é a alta nobreza e tem outra parte que é a burguesia, tá? Eles continuam tendo o rei. O rei tinha o maior poder, mas o parlamento também ajudava a governar, dando conselhos, fazendo leis. Muitas vezes o próprio rei vai precisar do parlamento para ajudar ele a aprovar, que vai ser aqui as questões das revoluções, aumento de imposto. Então aí vai ser o conflito da revolução, né? Senão não seria uma revolução. Bom, a confusão começa em 1603, quando a rainha do momento, que era Elizabeth I, ela vai morrer, e quem assume o poder no lugar dela é o novo rei chamado James I. Só que a Elizabeth, ela tinha uma relação boa com esse parlamento, ela conseguia negociar, conversar, as coisas que ela tinha que impor, ela impunha as coisas que... Entendeu? Então ela conseguia negociar. Já o James I, não. Ele acha que ele é o todo poderoso, todo gostosão, e que ele que manda e acabou. E como a Inglaterra vivia em guerra, em colônia, né, com lugares tentando invadir os seus territórios, então vira e mexe eles precisavam de cascaia, precisavam de dinheiro, ok? Então ele vai querer toda hora aumentar imposto, e a burguesia, que faz parte do parlamento, não vai gostar disso, porque é ela que paga o imposto, né? O povo e a burguesia que pagam o imposto vai falar, não, toda hora aumenta imposto, eu não aguento isso. Então você pode ver que o James I e o parlamento não se batem muito não, eles não vão gostar muito um do outro. Quando o James morre, vai assumir o Carlos I, que é o seu sucessor, e ele continua com a mesma ideologia do pai, de querer impor as coisas sobre o parlamento, de querer impor as coisas sobre o parlamento. Vai haver muito descontentamento, uma hora então esse Carlos I vai chegar e vai falar, então o parlamento não me atende, então eu não quero ele mais. E esse Carlos I fecha o parlamento inglês. E durante 11 anos o parlamento inglês vai ficar fechado. Então o único poder que vai governar o país é o Carlos I, ok? Durante 11 anos. 11 anos depois ele vai voltar a liberar o parlamento, os parlamentares podem voltar, porque ele queria a aprovação de um novo aumento de imposto. Ele estava tendo um problema, se eu não me engano, na Escócia, então ele precisava de aumentar o imposto para a arrecadação aumentar, ok? E ele então chama o parlamento de volta para poder aprovar esse novo imposto. E o parlamento não aprova. Né? De novo, uma parte do parlamento é burguês, e o burguês não vai aceitar, ele que vai pagar a conta. Então o parlamento não aceita. Aí o Carlos I pensa, bom, se eu já tinha acabado com o parlamento uma vez, eu acabo de novo. Já que o parlamento não vai fazer o que eu quero, eu vou acabar com os parlamentos. Só que dessa vez não. O parlamento inglês vai falar, não vai ser assim não. E aí é a hora que começa a Revolução Puritana. Porque o rei vai chegar e falar, não vão acabar com o parlamento de novo. Eles vão falar, não vão aceitar isso. E aí a porrada vai cantar. E essa porrada é o que a gente chama de Revolução Puritana, ok? Então de um lado você tinha o rei, a alta nobreza. Né? A alta nobreza é a parte mais top da nobreza. E o país de Gales, Escócia, o norte da Inglaterra, todo esse pessoal estava do lado do rei.
E do outro lado você tinha a burguesia, a nobreza mais, não a alta nobreza que está do outro lado, né? A nobreza mais simples, que é geralmente a nobreza do campo. Vai acabar tendo apoio popular também, mas o apoio popular ainda queria mais coisas do que a nobreza queria, ok? E o centro-sul da Inglaterra apoiou o movimento do parlamento. Então vai ter essa guerra entre essas duas forças, ok? As forças de Carlos I começam ganhando, mas por causa de um cara muito famoso chamado Oliver Cromwell, pra gente muito difícil de falar, né? Cromwell, ele vai organizar o exército de uma maneira tal que vai inverter a situação. E o que foi que ele fez de tão diferente assim? Ele instalou no exército dele, né, naquele exército, um sistema de meritocracia. O que significa isso? Se você é um bom soldado, bom não é de bonzinho não, é bom guerreiro, né? Você vai subindo de patente até chegar de general. Aí você fala, mas não é assim que as coisas funcionam? Não. Antes, o exército, o pessoal mais humilde, podia até um cargo. Dali pra frente é só a nobreza e a alta nobreza que chegaria. Você poderia ser o melhor soldado do mundo. Se você nasceu na classe pobre, você nunca ia ser um general. Você pode ser um Napoleão, qualquer coisa que você imaginar, Alexandre o Grande. Se você nasceu na parte mais pobre da sociedade, você não vira general. Oliver Cromwell não fala isso. Ele fala o seguinte, o sistema aqui é meritocracia. Aquele melhor soldado vai subindo de patente. Então o exército dele comprou a briga. Essa é a diferença. O exército do rei estava lá porque ordem. Ah, eu sou do exército, o cara que controla o exército me mandou lutar, eu vou lutar. É diferente do cara que está lá porque quer. O exército de Cromwell, eles estavam lá defendendo a teoria deles, né? O aumento do estilo de vida deles, a melhoria do estilo de vida deles. E aí é muito diferente. Então quando esse Oliver Cromwell começa e organiza o exército, as tropas de Carlos I estavam ganhando e começa a deixar de ganhar, e as tropas de Oliver Cromwell vão começar a ganhar até acabar com a guerra em 1649. E aí nisso o lado do parlamento vai vencer, o lado de Carlos I, do rei, vai perder. O rei é preso e julgado. O crime dele seria traição à nação, ao país dele, e ele vai ser condenado e morto. Ele vai acabar sendo enforcado e morto. Então ele não só perde o poder, como perde a própria vida dele, ok? Nesse momento quem vai tomar o poder é Oliver Cromwell, que é o cara que fez tudo acontecer. É a primeira e única vez que vai ser instalada uma república na Inglaterra, até o presente momento, né? Agora, existe um debate enorme que a gente vai fazer na próxima aula, se aquilo ali é uma república ou uma ditadura. E quem vai governar é Oliver Cromwell, né? Não é, porque, lembra que eu falei na aula do Estado letivo? República é res pública, coisa pública. Então, tudo é de todo mundo. Eu não sei se Oliver Cromwell vai entender dessa maneira. Não sei se ele se viu como mérito, ele que fez tudo acontecer, ele que organizou o exército, então ele vai acabar impondo uma ditadura, ok? Mas chamam de república. Mas isso é tema da próxima aula. Então essa Revolução Puritana foi uma das primeiras, se não foi a primeira, que a classe burguesa vai fazer, para a partir de agora ela assumir questões políticas, ok? Antes ela estava mais envolvida em a parte econômica, como ela sempre vai estar envolvida, mas politicamente sempre foi a nobreza e o clero que participaram. Sempre eles que faziam as leis, sempre eles que impunham os projetos. Agora a burguesia vai entrar na questão. Afinal de contas, naquele momento, ela, mas o povo era quem pagava a conta, né? Então nada melhor do que eles terem o direito de participarem também. Ok? Então a Revolução Puritana foi essa aí. Na próxima aula a gente continua com o tema, beleza? Com o governo do Oliver Cromwell e depois a outra revolução, que chama Revolução Gloriosa.